noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma reunião online. A nossa Casa Espírita está funcionando já presencialmente hoje, mas nós estamos aproveitando e transmitindo aqui pelo Facebook. Depois nós vamos disponibilizar no Instagram as palestras públicas do Centro. Hoje o tema vai ser Pedi Obtereis, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, e a nossa irmã Eliane que vai nos conduzir na palestra de hoje. Mas por enquanto, vamos cantar? Vamos fazer uma alegria cristã, né? Isso, vamos. Cantam os pássaros das matas, brilham as estrelas no infinito, correm os rios em cascata sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol também a lua, cantam o céu, a terra e o mar. Para mim não há maior felicidade que poder também assim cantar. Laiala, viva Jesus, nosso mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor, viva Kardec, o codificador, o Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de beleza que nos envolve, nos seduz, vozes de toda a natureza, sob a regência de Jesus. Essa bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Laiala, viva Jesus, nosso mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor, viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Daqui dá pra ver se alguém entrou? Não? Não. Não, então tá bom. Vamos lá. Vamos ficar no escuro, fica gravação. Vamos lá. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu.
olhando o som aqui para ver se não está distorcendo muito. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Sabe, é impossível? Tem a ver com o tema de hoje. Vamos fazer prece? Depois de um Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É isso aí. Peço ao anfitrião que faça a prece. Então vamos buscar Jesus nestes instantes, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Senhor, se conosco, abençoe os nossos caminhos, ilumine a expositora desta noite, e que todas as pessoas, sejam quais forem, que forem ver este vídeo agora ou depois, que possam ser envolvidos, Senhor, no perfume do Teu Evangelho, nas brandícias da prece, do amor,
para que possamos, Senhor, usar o tema de hoje no nosso dia a dia, quando orarmos, quando buscarmos exercitar a confiança em Ti, Senhor, porque acreditamos que Tu estás conosco, Senhor, amparando os nossos passos, guiando os nossos caminhos. Abençoe-nos, Senhor, abençoe a nossa querida Rosário Oeste, o nosso Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida e todos que comungam conosco nestas vibrações de paz, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, gente, vou deixar vocês agora com a nossa expositora. Vamos ajeitar aqui. Pois bem, o tema de hoje é pedir e obtereis. A ação da prece e a transmissão do pensamento. É um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. É um capítulo curto, relativamente falando, mas profundo na sua singeleza e objetivo, né? Tanto assim que ele é um dos capítulos onde não há comentários dos espíritos, apenas considerações do próprio Allan Kardec. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela abri-se-vos-á. Esta é a passagem que iremos estudar hoje. Então, gente, para falar de pedir e obtereis, a gente tem que falar de prece, né? A petitório, a prece. A prece é o quê? É um desejo, a oração é um desejo, é um pedido, é também um agradecimento e é também um louvor. Do latim prex, preces, significa pedido, súplica, né? Esse é o sentido original da palavra prece. É uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Não tem diferenciação, também significa oração, como algumas religiões colocam, né? Os espíritas fazem prece, nós fazemos oração. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, ok? E qual a função da prece? Bom, a prece ela é uma comunicação com o alto, e ela tem 3 objetivos básicos: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus é reconhecer nele a sua supremacia, a inteligência suprema, o Pai amoroso, bom e justo. Nós temos um exemplo de louvor no nosso Pai Nosso, a oração que Jesus nos deixou de modelo, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Interessante que a oração Pai Nosso ela tem 6 petitórios. Dos 6 petitórios, 3 são direcionados ao próprio Pai e se imiscuem com louvor e também com agradecimento. E os outros 3 têm relação conosco, né? Porque somos assim, digamos, indissociáveis do Pai. Somos um com Deus. E dentro desses 3 objetivos, nós temos um destinatário, né? Se é uma comunicação, se é uma invocação, ela envolve um destinatário. Ou seriam vários destinatários? Afinal de contas, é errado orar para um santo? É errado pedir para um anjo ao invés de pedir para Deus? Quem deve ser o destinatário? Qual que é o destinatário correto do pedir e obtereis? Bom, nós temos aí, digamos assim, os destinatários comuns, né? Mas é a mesma coisa. Podemos dirigir a prece a Deus como um bom espírito. Por quê? Porque os espíritos, quando nós dirigimos uma prece a Deus, eles ouvem e remetem a Deus. E quando nós dirigimos uma prece aos bons espíritos, eles também ouvem e remetem a Deus. Então é como pedir para um garçom de um restaurante, um pedido que não está no cardápio, e aí esse garçom ele vai levar para o dono do restaurante. Podemos executar esse pedido? O gerente vai dizer que sim. Ou pedimos direto para o dono. Pode chamar o dono para mim? A gente quer fazer um pedido diferente. E ele vai mandar o garçom fazer, certo? É isso. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que dirigem os bons espíritos são reportadas a nós,
né? Então, essa basicamente é a função de prece. Temos outras definições. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Essa definição, ela está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E é interessante que mais adiante, nesse mesmo texto, ele compara a oração a um espelho. É como se durante o dia eu tivesse com um espelho e aí para receber a luz solar. E eu miro esse espelho para um lugar que está precisando mais de luz. Então vamos pegar aí uma floresta fechada, um quarto escuro, e aí eu pego esse espelho e reflito essa luz para esse quarto que está precisando de luz. Então qual que é a analogia? É você pegar a luz de Deus, que é abundante em toda parte, e condensar para um objetivo específico, um pedido específico, algo que queremos, né? E essa é a conotação que ele dá, dentre as muitas outras que existem para a palavra oração, né? Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Essas são as definições que nós temos aqui de prece. E aí que nós temos uma coisa interessante, né? Qual que é a linguagem da prece? Pedi e obtereis. De que forma nós pedimos? Por que muitas vezes pedimos e nossos pedidos não são atendidos? Por que muitas vezes a gente acha que tem que pedir muitas vezes, repetidas vezes, para aquilo ser atendido? De que forma estamos pedindo? O que estamos pedindo? Como pedir? Qual é a linguagem desse pedido? Muitas pessoas hoje escrevem livros, né, sobre esse pedido. Existe um livro, por exemplo, que nós trouxemos aqui, chamado O Poder do Subconsciente, muito interessante, que trata disso. Tem um capítulo, inclusive, dele, que se chama Pedir e Obtereis. E ele diz o seguinte, ó: precisamos pedir acreditando. Ora, não foi o que o Cristo disse? Pedi e obtereis, que crendo obtereis. Precisamos pedir acreditando. E temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo inquestionável e sem reservas. Esse é o diferencial. Nós temos que pedir acreditando. A tua fé te curou. E aí a gente volta para a questão do como pedir. Bom, para falar de como pedir, nós temos que lembrar que a linguagem da prece se dá de diversas maneiras, né? Ela se dá pela fórmula verbal, afinal de contas a gente pensa como a gente fala, pensamos em português, né? Pensando ou falando, é a fórmula verbal. Posso pensar, Senhor, me concede isso, me ajuda com isso, e me ajuda a conseguir um emprego. Mas ela também, olha que coisa interessante que Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida. Ela também se dá em forma de silenciosa vibração. E aí é que entra um X da questão. Silenciosa vibração. Eu fiquei matutando bastante sobre essa questão de Emmanuel. Silenciosa vibração. Então, muitas vezes, eu não estou pedindo verbalmente, não estou pedindo com os lábios, mas eu estou vibrando aquilo que eu quero. Eu estou mentalizando, visualizando aquilo que eu quero. Eu estou sentindo isso que eu quero. Por exemplo, certa feita aconteceu comigo, um exemplo pessoal. Eu não estava pedindo nas minhas orações algo. Eu queria, digamos assim, voltar a um trabalho, a um lugar de trabalho. Eu não estava pedindo isso nas minhas orações, mas intimamente, no meu subconsciente, eu desejava isso. Constantemente, pensando, dialogando assim, com o mais alto, como seria voltar. E aí um certo irmão, que tem uma mediunidade aguçada, quando me encontrou, falou assim, olha, pediram para te falar que Deus está ouvindo as suas preces para você voltar a esse trabalho. E em breve você voltará.
E eu falei assim, gente, mas eu não pedi, eu não lembro de ter pedido isso verbalmente, mas eu estava vibrando isso. E aí eu lembrei disso quando eu vi essa passagem da vibração silenciosa. É vibrar, é emanar uma vontade do nosso ser. É pensar naquilo que queremos. E aí, olha que interessante. Isso está no Espiritismo, isso está na Bíblia há mais de 2000 anos, né? Nas passagens de Jesus. E hoje, muitos coaches, muitos palestrantes de neurolinguística, dessa positividade toda que tem alcançado esse momento, falam sobre isso. Inclusive nesse livro, ó, O Poder do Subconsciente. Nesse livro, ele fala o seguinte, que ele traz várias técnicas para a gente formular, para a gente gerar essa vibração. Então, formar a imagem daquilo que nós queremos, imaginar aquilo já acontecendo. Então, por exemplo, eu quero passar no vestibular, quero passar no concurso. Então você imagina você olhando o resultado e seu nome está lá. E você toma posse, você entra no local de trabalho, né? Alguns lugares dão exemplos mais ligados ao materialismo. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Então, eles aconselham, por exemplo, que a gente vá na concessionária, dirija aquele carro, sinta o cheiro de carro novo, pegue no volante, para na hora de mentalizar, de gerar a imagem, aquilo ficar mais fácil. De ser formulado na nossa mente. E eles dizem que assim, quando você imagina algo, aquela imagem, ela sai de um hemisfério para o outro do cérebro e plasma a realidade. É quando a realidade se plasma e você até sente que aquilo vai acontecer, né? Aconteceu comigo, por exemplo, quando eu passei no concurso. No dia que eu fui fazer a prova, eu senti que eu ia passar. E aí, conversando com uma pessoa da sala, lá na minha sala só tinham pessoas com o meu nome, Eliane. Uma Eliane se aproximou de mim, me veio assim, eu e essa moça vamos passar. Eu senti isso, mas antes eu já estava estudando, então para mim concentrar a minha ação, a ação do meu pensamento naquilo, era muito mais fácil, né? Por quê? Porque eu estava estudando. Qual prece tem mais força, será, né? Nós vamos falar sobre isso. A prece de quem está fazendo por onde ou só de quem está pedindo sem agir? É meio que indissociável, porque o pedir, ele envolve o desejo, e o desejo envolve a vontade, e a vontade envolve a ação. A oração é o mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Continuando aqui. Então, falando sobre essa questão, desejo, ação, vontade, força do pensamento. Está no pensamento o poder da prece. Isso é do pensamento e vida. E o restante está ali no próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a prece, ela se dá pela transmissão do pensamento. Como funciona essa transmissão do pensamento? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, em todo o Espiritismo, a gente aprende que nós estamos rodeados, imersos, envolvidos num fluido cósmico universal, como um peixinho está na água, envolvido pela água, a água dentro dele, ele está imerso na água, né? E por esse fluido cósmico é que se propaga o pensamento, né? Quando a gente pensa em alguém e a pessoa pensa em nós também, gera-se entre nós uma energia de corrente fluídica, né? E essa energia essa ligação, ela tanto mais forte quanto mais vontade tem esse pensamento. Então, digamos assim, que a prece, a transmissão do pensamento, ela se dá através do fluido cósmico universal. Como o som se propaga pelo ar. A diferença é que o ar está aqui só no halo terrestre, né? Só em volta da Terra. E o fluido cósmico universal está por todo o universo. Então, a transmissão do pensamento, ela ocorre através do fluido cósmico universal, se dirige até o ser a quem nós pensamos, né? E tanto mais forte quanto mais forte é a vontade. Então, digamos que a vontade, ela é o impulso desse carro, desse veículo, porque o fluido cósmico é o veículo do pensamento. Coloquei aqui o carro para simbolizar o veículo. Então, a vontade é o motor desse pensamento.
Quanto mais vontade, mais esse pensamento tem força, mais a oração tem força. Um exemplo disso é a oração de mãe. Há uma lenda contada por um orador espírita, não me lembro qual, se é o Rossandro, mas essa lenda diz o seguinte: havia uma fila de anjos, de mentores, com as cartas na mão, esperando para serem atendidos numa recepção de orações. Eram ali que as orações eram endereçadas para serem encaminhadas para Deus, para serem atendidas. De repente, passa um anjo, um mentor, e fura a fila na frente de todo mundo, correndo assim, esbaforido, para entregar uma carta. Um anjo pensa assim: nossa, mas ele furou a fila, que nós estamos no céu, que não acontece esse tipo de coisa, não é mesmo? E aí o outro anjo diz para ele assim: não, é o seguinte, é que essa oração, essa carta, é de uma mãe. E a oração de mãe passa na frente. Então, uma lenda que ajuda a ilustrar a força da oração. A oração de uma mãe vem carregada de sentimento, de amor, pois muitas vezes uma mãe é capaz de dar a vida pelo seu filho. Ela é capaz de esquecer dela e pensar somente nos filhos, né? Um exemplo disso, por exemplo, é ótimo, né? Um exemplo disso é da Santa Mônica. Santa Mônica era mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes dele ser o Santo Agostinho que nós conhecemos, ele era boêmio, ele debochava do cristianismo, ele era defensor de outras filosofias, já era muito inteligente, era um filósofo, né? Defensor ardoroso do maniqueísmo, por exemplo. Mas ele, como muitos pseudo-sábios, muitos são muito céticos, porque se envaidecem dos seus conhecimentos e acham a doutrina moral cristã simples demais, né? E aí debocham do cristianismo. Assim ele era, debochava da mãe. E aí entrava um polígono de forças. De um lado, o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Do outro lado, o livre-arbítrio e a vontade da mãe. Como é que fica quando a gente quer orar por algo que envolve a vontade de outra? Entra um polígono de forças, né? Qual será a vontade mais forte? Bom, eu sei que Santa Mônica orou durante 23 anos pela conversão de seu filho, que parecia impossível, né? Ele era sexólatra, assim, bastante envolvido nos vícios do mundo. Mas ela consegue. Depois de 23 anos, ela consegue tocar o seu coração e ele se torna um cristão ardoroso. Nesse polígono de forças, venceu a fé, o amor de mãe e a vontade de Deus e o próprio Deus superior, eu superior de Santo Agostinho, que conseguiu ser tocado. E é assim que ela acessa, né, essa centelha divina dele. E a partir dali ele escreve tratados filosóficos muito belos, que até hoje são lembrados, né, explicando Deus de uma forma mais racional, filosófica, muito interessante. E é um exemplo de reforma íntima, né, utilizado inclusive nos nossos momentos de reforma íntima. É uma amostra da oração. Quanta vontade não teve que ter essa mãe, não é mesmo? Para que conseguisse converter o filho amado. Quanto amor envolvido. E afinal de contas, né, falando nessa questão da ação da prece, no pedir e obtereis, crendo obtereis, né, uma questão sempre surge. Por que, afinal, eu preciso pedir se Deus já sabe o que eu preciso? Deus sabe até mais do que eu preciso. Muitas vezes eu nem sei ainda o tanto que eu preciso. Muitas vezes eu quero ir para lá e preciso de lá. Por que ele já não concede? Por que eu preciso ter que pedir? Eu pensava sempre isso quando eu era mais nova. Bom, até que eu entendi, através do Espiritismo, que a prece ela tem uma função educativa da nossa vontade. Pedindo, eu vou organizando o meu querer. E olha que interessante. No livro Nosso Lar, André Luiz pergunta para Clarencio o que eu preciso fazer para ter o que eu quero. Ele queria, no caso, rever a família que estava na Terra. Ele já havia desencarnado. E aí Clarencio responde, bom, para obter uma coisa, precisamos de 3 etapas. Querer, saber querer
e merecer. Então você tem que querer. Muitas vezes a gente não quer tanto assim. A gente pede com os lábios, mas o nosso coração não está querendo aquilo de forma tão intensa. Saber querer e merecer. Vejamos se não são as 3 coisas que Jesus falou. Pedir e obtereis. Pedir é desejo, é querer. Buscai e achareis. Buscar é ir de encontro ao desejo, é saber querer. Batei a porta e abri-se-vos-á. Bater a porta já envolve uma ação. Merecer. Então, pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a porta e abri-se-vos-á. Ação é desejo, pedir. Buscai, seleção. Porque olha só como é interessante, né? Muitas vezes nós queremos muitas coisas, a gente nem sabe direito o que quer mais, o que quer menos, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, mais ou menos assim, eu quero isso, mas se vier aquilo também tá bom. Quando você busca, quando você ora todos os dias, quando você decide repetir aquilo, mentalizar, gerar imagem, utilizar técnicas para conseguir aquilo que você busca, você está selecionando. Você está selecionando aquilo que você quer mais, aquilo que é mais importante. E aí entra até a questão do autoconhecimento. E aí, o bater e abrir-se-vos-á é ir de encontro. E aí entra uma outra questão muito interessante, né? Em relação a esse ir de encontro. Muitas vezes, quando a gente começa a agir por algo, sem ter certeza, até mesmo se é aquilo que a gente quer, a gente se esbarra com os obstáculos. E aí a gente começa a pensar no como. Mas como eu vou conseguir isso, se isso e aquilo? A gente começa a se entreter com as dificuldades e esquece a meta. E esquece para onde vai. E aí, olha só, esse livrinho aqui, que para mim ele complementa o Evangelho, ele ensina o seguinte: quando a gente quer algo, a gente tem que mentalizar o resultado, porque o subconsciente, por isso que eu chamo o poder do subconsciente, ele vai dar um jeito de conseguir o que a gente quer. Porque se a gente pensar no como, a gente muitas vezes não vai conseguir enxergar. E a gente já vai achar que não consegue, a gente não vai nem pedir. A gente vai achar que ficar achando que não merece, né? A gente às vezes fica preso no não merece. E Jesus não colocou nem essa condição de merecimento. Veja que ele fala: pedi que crendo obtereis. Ele não falou assim, pedi e se você merecer eu penso no seu caso. Não falou assim, né? E aí o que acontece? A gente fica esbarrado nesses obstáculos e esquece que o universo é abundante nas suas possibilidades. E aí, por exemplo, o orador da noite anterior, orador do outro centro, né, que a gente estava transmitindo, Zeno, ele lembrou uma história interessante de um rapaz que queria muito um selim de uma bicicleta. Mas ele não tinha dinheiro para comprar, ele era muito pobre. Mas ele começou a mentalizar que ele ia conseguir. Eu já consegui. E ele começou a se ver andando na bicicleta com um selinho novo, porque ele tinha bicicleta, mas não tinha como sentar na bicicleta. E ele começou a já se ver e acreditar que ele ia conseguir, mesmo sem ter o dinheiro, mesmo sem ter como comprar, como conseguir aquilo, né? E aí ele um dia foi tomar um banho de mar e eis que lá no mar apareceu o selim para ele. E ele recebeu aquilo sem até surpresa, porque ele acreditava tanto que ele ia conseguir, que ele conseguiu. O que essa história nos mostra para nós? Se ele fosse pensar no como, será que ele ia pensar que iria surgir um selim no meio do mar? Será que a gente muitas vezes vai pensar que nas incontáveis formas que Deus tem de nos auxiliar? São incontáveis. A gente tá fazendo um papel que não é nosso. Esse livro, ele explica isso, inclusive. Então, é como se um comandante de um navio, quando ele começa o pensar no como, e aí começar a acreditar nos obstáculos, ao invés de ir na positividade. Como se o comandante do navio fosse descer ao convés e querer falar para os lenhadores, o pessoal que está lá embaixo: vocês têm que fazer isso, aquilo, e querer cortar a lenha, fazer um papel que não é dele. O papel dele é dar a ordem. E o subconsciente representam esses trabalhadores que fazem o navio navegar, funcionar. Então, o papel nosso, no nosso consciente, é pedir,
querer, desejar, identificar o que é mais importante para nós na nossa vida, o que precisamos realmente, e assim obter, achar e abrir a porta do que queremos, né? Então, voltando aqui aos slides, a prece ela tem uma função educativa, uma ação diretiva e efetiva. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então, se você ficar, ai, não consigo, seu subconsciente vai obedecer a sua ordem. E você vai dar um jeito de não conseguir, mesmo que às vezes tudo esteja te favorecendo para conseguir o que você quer. É a educação da própria vontade. A prece impulsiona as recônditas energias do coração. Olha só que interessante isso. A prece impulsiona as recônditas energias do coração. Ela impulsiona o nosso querer. Então, como eu estava falando mais cedo, muitas vezes a gente quer algo, mas ainda não quer com força. Às vezes não sabe nem se quer direito. Ela vai impulsionar essas recônditas energias do ser. Ela vai aumentar o amor que temos no coração quando oramos por alguém, né? Ela vai exigir de nós esse desenvolvimento de energias do coração, né? E aí entra uma outra questão, né, que é uma função também educativa da prece, que é a humildade, porque a prece está sempre subordinada à vontade de Deus. E aí a humildade de reconhecermos, entendermos o que realmente queremos e por que não conseguimos. Que dizer, por exemplo, de uma pessoa que pede algo fazendo de tudo para não conseguir aquilo. Então, por exemplo, alguém que pede para que o incêndio seja apagado jogando gasolina no incêndio. Ela vai conseguir o que ela está pedindo? Será que o pedido dela, que sai sai dos lábios ou do pensamento, é um pedido real? Isso, essa lição, ela nos faz pensar sobre isso, né? Será que muitas vezes o que estamos pedindo, estamos realmente querendo? Estamos de fato pedindo? Não estamos mentindo para nós mesmos? E aí? Fé e merecimento, né? Como ficam esses aspectos? A prece, então, como nós dissemos, não nos tira a responsabilidade dos nossos atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Que é como eu falei, que dizer de um homem que pedisse socorro contra um incêndio lançando gasolina à fogueira, né? O que ele está pedindo realmente? Ele está pedindo uma coisa, buscando outra. A porta vai abrir? A prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Então, olha só, a questão de ação e pedir estão interligadas. Porque aquele que faz por merecer, pede com mais concentração, com mais força, com mais fé, acreditando que vai conseguir. Quem consegue orar com mais fervor, quem consegue mentalizar com mais facilidade o que quer? Alguém, por exemplo, que está estudando para passar numa prova, ou alguém que estuda um pouquinho e vai ver TV. Qual prece vai ser mais meritória aos olhos de Deus? Qual prece vai ter mais força? Qual prece vai ter mais ação fluídica? A de quem está realmente buscando aquilo em todo o seu ser. Nós somos muito complexos, nós temos muitos lados, né? Nós nos autossabotamos muitas vezes, nós temos muitos eus. Daí a necessidade da educação da nossa vontade através da prece, da transmissão do pensamento, para que a gente concilie esses eus todos. Consciente, subconsciente, consciente, para que todo o nosso ser esteja concentrado naquilo que queremos. Precisamos agir. E a prece, gente, ela é fabulosa. Ela é de uma importância tão grande que Emmanuel nos coloca que ela é através da prece que todo o universo é regido. Nada se faz na Terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. Digamos assim, só nosso planeta está
onde está executando os movimentos que executa através da oração. Olha só que profundo. No oceano é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta é a chamada fototaxia, ou anseio, com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, olha que interessante, gente. Que importante isso que Emmanuel fala. A prece é o movimento da vida. A prece é o movimento de tudo. Olha só, a prece está até no animal, como ele mesmo colocou. Está na planta, quando busca a luz. Está no animal, quando busca uma estratégia para conseguir o alimento e avança nas conquistas da inteligência. Está no movimento da vida. O professor, planejando o ensinamento, o médico, a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador, programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro, engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão todos usando processos de oração. O que é o processo de oração? Transmissão do pensamento através do impulso da vontade, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do processo que fluem do plano invisível, à feição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, olha que interessante que ele fala da ciência de curar, da ciência de orar. Esse livro também tem um capítulo que eu achei muito interessante, que fala da ciência de orar. A ciência e a arte. Ele fala assim que pedir é uma arte e também uma ciência. E aí ele traz dentro dessa ciência várias técnicas de como a gente vai aprendendo a pedir, crendo para obter. Então tem um método aqui, por exemplo, do cinema mental, nós já falamos, né? Criar a imagem do que queremos, a técnica do sono, colocar algo para ouvir, de repente até a nossa própria voz, né? Dizendo que nós já conseguimos o que queremos. A técnica da gratidão. Olha só que interessante, gente. A gratidão é uma técnica de pedido também. Quando nós somos gratos, nós acreditamos na abundância. Então, nós deixamos de focar nos comos, nas dificuldades, nos obstáculos e focamos nos resultados. Método afirmativo. Tem o método da repetição. Gente, tem muito método aqui. Método da argumentação. Se eu for falar só sobre esse livro aqui, a gente vai ficar um tempão falando sobre isso, que é muito interessante. Ele nada mais é do que, em síntese, o que Jesus falou, né? Pedi e obter, que crendo obtereis. A tua fé te curou. O que Jesus fez nos casos de cura, por exemplo? Ele permitiu que a fé da pessoa, ele auxiliou a fé da pessoa a agir. Tem um ditado, por exemplo, que diz, é um ditado hindu, com fé até o dente de um cão faz milagre. Ela tinha sabido que Krishna havia falecido. Ela queria que o filho ia para a Índia, que o filho desse um jeito de conseguir o dente do Krishna para ela colocar no altar, que ela acreditava que era sagrado. O filho achou aquele pedido absurdo. Ele ia para a Índia para passear. Imagina se ele ia tentar fazer uma loucura dessa de extrair um dente de uma pessoa já falecida. Então ele vê um cão morto na rua, ele pega o dente desse cão, que era meio parecido, e diz para a mãe que aquele lá era o canino, que era o dente do Krishna. Essa mãe diz a lenda, coloca esse dente, eu não sei nem se é lenda, né? Mas dizem que é uma lenda. Coloca esse dente num altar e chama as pessoas e diz: esse é o dente do Krishna. E as pessoas começam a ir naquele altar e deixar seus pedidos anotados, e ajoelhar e concentrar. E todo mundo que ia naquele altar conseguia o que queria. Afinal, era o dente do Krishna. Um belo dia,
ela descobre que aquele era um dente de um cão. O filho fala: mãe, isso aí é só dente de um cão. E aí vem o ditado: com fé até um dente de um cão faz milagres. Não era o dente, era a fé, era a transmissão, a força do pensamento. Então, gente, voltando aqui aos slides, somente o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Crede que obtereis. Bem simples, não? Então, nesses tempos de pandemia, pensemos no bem, pensemos no amor, pensemos na cura, pensemos na vacina, pensemos em Jesus, pensemos na saúde. Oremos por aqueles que estão nos hospitais sofrendo, pelos trabalhadores que estão exaustos e cansados, desanimados, atribulados, explorados muitas vezes. Pensemos nos acompanhantes que muitas vezes não sabem o que pensar, como orar. Vem o sofrimento do ser que ama, não sabem muitas vezes se aquele ser vai desencarnar, se aquele ser vai continuar vivo, enfim. Em um momento de angústia, é tão importante lembrar que pedindo, crendo, obteremos, e que a prece é uma educação da nossa vontade, que devemos ter humildade e que a vontade de Deus é sempre sublime, sempre maior que a nossa. Tem alguma pergunta nos comentários? Bom, gente, nós vamos encerrando. Falamos aqui durante 40 minutos, né? Extrapolamos um pouquinho o tempo. E a gente pede para que vocês reservem um recipiente com água agora, pois o momento do tratamento vai começar. Então, vai haver o passe. Então, faça de conta que você está no centro espírita, pois os espíritos do bem estão aí na sua casa. Mentalize a luz chegando, o passe sendo acontecido, ok? Então, Deus de amor e bondade, agradecemos por mais nessa noite, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se
em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.